Olá pessoal, eu sou o Sr. Reis e hoje eu trago para vocês a parte 1 de Chainsaw Man, um mangá criado e desenhado por Tatsuki Fujimoto, publicado na Shonen Jump. Eu encontrei Chainsaw Man no início de 2019, quando ele tinha o que eu acredito ser 7 capítulos. Nessa época, eu procurava com muito mais afinco mangás para ler, e Chainsaw Man era mais um shonen interessante que eu havia encontrado para matar o tempo. Apesar de eu ter gostado desse mangá nesse período, eu não considerava ele uma obra-prima, ou uma obra espetacular. Ele ainda era muito novo, e muitos conceitos e elementos narrativos ainda não tinham sido introduzidos. Dito isso, eu sempre lia os capítulos novos quando podia. Chainsaw Man foi uma das únicas obras que eu acompanhei sem deixar acumular capítulos. Quanto mais capítulos lançavam, mais interessado na história eu ficava. E quando a história entrou na reta final, eu sabia que esse mangá iria ser um mega hit quando fosse adaptado para anime. Meu interesse por essa obra cresceu tanto que eu fiz vários vídeos sobre ela, analisando ideias, conceitos, narrativa e etc. E para fazer todos esses vídeos, eu precisei ler esse mangá mais de uma vez, acumulando cada vez mais conhecimento sobre esse universo tão interessante. E recentemente eu finalizei minha 6ª leitura, me preparando para fazer mais um vídeo para vocês, que é esse que vocês estão assistindo agora. Os motivos que me levaram mais uma vez a ler e produzir um vídeo sobre Chainsaw Man são esses 3. Eu desejo me preparar para a segunda parte que pode ser lançada esse ano, eu desejo atualizar a minha análise antiga que está nesse canal, e depois de ler e produzir tanto conteúdo sobre Chainsaw Man para vocês, eu meio que comecei a sentir essa grande vontade de produzir uma análise decisiva da primeira parte, contendo tudo ou quase tudo que eu queria falar sobre a história. É claro que eu tenho muitas coisas para falar, existem muitos pontos importantes para serem discutidos. Devo dizer que esse vídeo vai conter também spoilers. Acredito que para falar desse mangá de forma profunda, eu preciso tratar de vários acontecimentos importantes de sua narrativa. Então me desculpem, vocês que querem um vídeo sem spoiler. Esse vídeo terá como público-alvo todos os fãs de Chainsaw Man que já estão familiarizados com a história. Figurativamente, esse vídeo representa uma reunião onde eu estou em um palco dando minhas opiniões para todos os leitores que desejam ouvi-las. Porém, não sou muito diferente de nenhum fã de Chainsaw Man. A única diferença é que eu sou o dono desse palco, que no caso é o meu canal. Contudo, existem outros canais e fãs que têm opiniões diferentes da minha, e vocês podem, se assim desejarem, ouvir aquilo que eles têm a dizer. Esta será a visão do Sr. Reis. Eu estou assumindo que a maioria de vocês já saibam da premissa, então eu não vou falar dela nesse início de vídeo. Ao invés disso, eu vou pular para a parte mais importante logo de cara. Chainsaw Man é um mangá peculiar se você considerar o seu público-alvo. Essa é uma das discussões mais antigas e mais importantes que você deve prestar atenção caso você queira entender o segredo por detrás da grande popularidade desse mangá. É muito comum você ver comentários de leitores que ficaram bem surpresos com a publicação dessa obra na Shonen Jump. A atmosfera e alguns elementos narrativos trazem aquela forte impressão causada apenas por um mangá seinen. Essa era inclusive a minha impressão nos dias de lançamento e continua sendo a minha impressão atual. A violência e o conteúdo sexual são algumas das coisas que contribuíram para passar essa impressão. Não é que não tivemos violência em outros mangás shonen no passado. Eu não preciso pensar muito na hora de dar exemplos aqui sobre shonens violentos. Dragon Ball Z, One Piece, Naruto, Hunter x Hunter são alguns dos mangás que tinham cenas bem violentas. Porém, mesmo nesse aspecto, Chainsaw Man se destaca em trazer tanta dilaceração e tanto sangue. Não podemos esquecer de como vemos entranhas em quase todas as lutas. Isso, inclusive, me lembra de uma discussão antiga, não sobre o mangá, mas sim da série de filmes do Wolverine. Com isso dito, alguns podem estar pensando, mas Reis, como o Wolverine se encaixa aqui? Então, há um tempo atrás, os fãs do mutante viciado em charutos falavam de como um filme mais adulto seria ideal para o personagem, já que o próprio poder dele se resume a ter garras extremamente afiadas que rasgam a carne de qualquer um. E nós conseguimos um filme que contém a quantidade correta de violência que combina com esse personagem, sendo esse filme Logan. Ok, voltando agora para Chainsaw Man, temos algo similar aqui, afinal o poder do nosso protagonista gira em torno de ter motosserras nos braços e na cabeça.
E pessoal, me digam, o que acontece quando se ataca alguém, não com uma, mas com 3 motosserras? Isso mesmo, você faz uma baita sujeira. Então a violência combina perfeitamente com o protagonista da obra. Não só isso, como ela também ajuda a comunicar ao leitor da extrema brutalidade e crueldade que existe nesse mundo, que é outro charme dessa obra. Temos também uma dose de conteúdo sexual em Chainsaw Man, mas nessa parte ele não se destaca por muito. Eu sei muito bem que quando falamos de conteúdo sexual, você se lembra daquelas infames páginas coloridas do capítulo 59. Mas, fora isso, o Chainsaw Man não tem realmente muito conteúdo sexual, se comparado com a violência que fez dele mais conhecido. Fora essa cena do capítulo 59, todas as outras são realmente leves. Dito isso, eu concordo que sim, todas essas cenas ainda assim contribuem para passar a sensação de estar lendo um mangá mais adulto, não só pelo fato delas existirem, mas sim pela forma como elas são tratadas. Essa discussão de shonen e seinen não para por aqui. Quando falamos de seinen e shounen, nós estamos falando do que exatamente? Só da quantidade de violência e conteúdo sexual? Ou também estamos falando de como tratar dos temas de um mangá? Eu gostaria de falar aqui que não sou um especialista em mangás. Quando falo, confio na minha experiência ao ler essas HQs japonesas por alguns anos. Dito isso, eu acredito que por muito tempo, shounen e seinen se diferenciam também pela forma de como ambos tratam alguns elementos narrativos. Eu penso que mangás shounen sempre tratavam vários temas de forma mais leve e até cômica. O que eu quero dizer com isso é, ao contrário dos mangás shonen, os mangás seinen sempre trataram de seus temas de forma mais suja, mais vulgar, mais séria. Existem alguns elementos narrativos que mantêm Chainsaw Man nos holofotes. Se usarmos ele como exemplo, você percebe que o mundo é muito mais bruto, vulgar e sujo. Isso, é claro, é devido também ao fato de estarmos acompanhando um protagonista que está participando de uma organização responsável por lidar com o pior do pior. Para você entender o que diferencia Chainsaw Man dos outros mangás shonen, você tem que considerar como ele seria se ele seguisse o mesmo caminho dos outros. Teríamos diferenças como quase ninguém morreria na história, os vilões seriam mais humanizados e mais perdoáveis, existiria mais esperança no mundo, Denji se importaria muito mais com os outros, ao invés de ter claramente várias falhas de caráter devido à sua experiência de vida e à sua idade. Chainsaw Man é um mangá sujo, brutal, vulgar, com poucos momentos de segurança, amor e esperança, e por isso ele se destaca bastante em relação aos outros da mesma demografia, que fazem justamente o contrário do que ele faz. Ainda nesse assunto, eu não posso deixar de falar com mais profundeza das mortes em Chainsaw Man, que servem para afastar ele ainda mais dos outros. Em Chainsaw Man, você não deve se apegar a ninguém. A humanidade vive sendo atacada por criaturas que literalmente saíram das profundezas do inferno para matar e destruir. Dito isso, eu tenho que ser justo e dizer que em outros mangás da Jump tivemos sim tragédia. Quem não se lembra da guerra em Marineford, da destruição de Konoha por Pain, do arco da Yakuza em Boku no Hero e do massacre de Shibuya em Jujutsu Kaisen? Bom, quando eu falo dessa forma, muitos podem falar, bem, então existe realmente diferença na forma como eles tratam as tragédias? Sim, existe. Em outros mangás desse tipo, se passam vários arcos desenvolvendo um personagem para ele morrer em um grande arco, sendo uma grande tragédia para os fãs desse personagem. Em Chainsaw Man temos uma diferença e uma semelhança. A diferença é que Chainsaw Man, na maioria das vezes, não constrói uma grande tragédia. A tragédia é constante. Quase todos morrem continuamente por quase todos os arcos. Não existe milagre, não existe Hine Tensei no Jutsu para reviver todos. Em outro shonen, a morte não só bateria na porta de apenas um personagem, mas também teria a chance desse mesmo personagem ressuscitar sem nenhuma consequência. Uma das coisas que você pode falar em relação a isso é que Chainsaw Man não tem tanto impacto quanto os outros, por não desenvolver todos que morrem. Primeiramente, eu concordo que a morte de personagens que não tiveram desenvolvimento não causa o mesmo impacto e melancolia que a morte de um personagem que se desenvolveu por anos. Porém, eu também devo dizer que existe, sim, desenvolvimento de alguns personagens que morrem em Chainsaw Man, e eu vou falar deles daqui a pouco. E quando esses personagens importantes morrem, causa bastante dor e melancolia. Inclusive, essa seria a grande semelhança com os outros mangás shonen, o desenvolvimento e morte de personagens importantes. Ainda falando sobre mortes, eu gostaria de dizer que a morte dos personagens secundários de Chainsaw Man tem propósito, mesmo que não sejam tão impactantes como as dos protagonistas. Por exemplo, elas servem para a construção de mundo, já que o leitor entende imediatamente que o trabalho de um caçador da segurança pública é extremamente difícil. Não só isso, como as mortes criam um clima de insegurança e de peso. Eu ainda me lembro de quando os capítulos 22 e 23
lançaram, causando um choque geral nos leitores. Antes daqueles capítulos, eu nunca pensava que esse mangá iria ter tantas mortes, já que era um shounen. Porém, elas chegam bem cedo e o impacto existe. Vários personagens que eu acreditava que viveriam por muito tempo, que eu acreditava que participariam do grupinho do protagonista, deixaram a história de forma brutal. E se você ler o mangá e também ver as reações de outros leitores, você percebe que apesar da maioria não chorar, eles ainda se sentem chocados pelas mortes. Personagens como a Himeno, o Bin e o Possesso Violência não tiveram grande desenvolvimento, mas eles tiveram propósito em comunicar ao leitor de como qualquer um pode morrer em combate, o que é extremamente realista considerando o trabalho deles. E mesmo que Fujimoto não desenvolva os personagens secundários, ele ainda assim humaniza eles. Pequenas conversas revelam seus passatempos e interesses, o que é o bastante para várias pessoas se importarem com eles. Um capítulo que eu acredito que serve bastante para passar a melancolia e a dor de perda é o 58, onde Aldo, um dos caçadores americanos, se disfarça como Kurosi, o caçador japonês que ele havia matado, e vai até a casa de um dos amigos do Kurosi para passar a noite lá. Lá, os dois têm uma conversa e a partir dessa conversa, o Kurosi é humanizado. Vemos como ele tinha amigos, família, namorada, planos para o futuro e etc. Eu repito, a morte desses personagens não é vazia e serve à narrativa de várias formas, mesmo que não possua o mesmo impacto da morte de um personagem desenvolvido. Então, uma das reclamações mais recorrentes feitas por alguns leitores é que os personagens não têm desenvolvimento, mas eu não concordo completamente com isso. De fato, os secundários não têm desenvolvimento, mas os personagens fundamentais da história apresentam um desenvolvimento mais do que decente com o passar dos capítulos. Para falarmos desse assunto, vamos começar pelo Denji. O Denji começa a história como um marginal, que está destinado a morrer sem nunca ter aprendido a viver como ser humano. Porém, a Makima aparece e oferece a ele mais do que a Yakuza estava oferecendo, e ele aceita. Lembrando que a Makima nunca deixou de ver ele como um cão. Ela até fala de forma clara que o Denji é um animal de estimação, mas ele ainda aceita ela, por ela ser uma dona mais carinhosa e mais generosa do que seu antigo dono. E o Denji de fato consegue a vida que ele tanto queria. Ele apenas sonhava em comer bem, ter amigos, dormir com uma garota e etc. Porém, devido à revelação dos reais interesses da Makima, e a repentina fama que ele ganhou no mundo, ele percebe que não quer mais viver como um cão, mesmo que ele saiba que isso é praticamente impossível. Então, ele desenvolve um plano para se livrar de sua dona, e consegue vencer ela no final. Ok, com isso dito, vamos falar das minhas impressões sobre o Denji. Denji é um dos meus protagonistas favoritos. Eu realmente gosto de como ele tem sim virtudes interiores, porém ele ainda é claramente escravo das paixões que cresceram dentro dele devido à vida que ele teve e à sua imaturidade. Ele tem semelhanças, até certo ponto, com outros protagonistas de shonen, mas apresenta grandes diferenças também. Por exemplo, ele, assim como vários protagonistas, cresce como uma espécie de pária. Você escolhe a palavra perdedor, fracassado, rejeitado, cão de rua e etc. Porém, ele acaba ganhando uma característica especial que muda a vida dele e o insere em um meio importante. E a partir disso, a história segue. Denji também tem aquela clássica estupidez que vários protagonistas da mesma demografia que ele possuem. Mas as coisas que tornam ele especial para mim são justamente as suas atitudes duvidosas e sua falta de nobreza. Eu não estou dizendo que o personagem não tem qualidades, mas que suas falhas tornam ele interessante. Por exemplo, é mostrado que o Denji se importa com as pessoas, mas não o bastante para querer ser um herói. Ele se importa muito mais com aqueles que estão mais conectados com ele, e está disposto a protegê-los, como qualquer pessoa comum deseja proteger seus companheiros. Uma das coisas que você percebe na história é que ele realmente nunca teve a vontade de ser um herói, ou de proteger o Japão, ou a Terra do Mal. Ele servia a segurança pública porque ele era obrigado, e depois que ele começou a realmente querer trabalhar lá, no arco da Reze, não era por ele gostar de ajudar as pessoas, mas sim porque ele agora tinha um trabalho. Não só isso, como no arco final, ele só enfrentou a Makima porque ela disse que não deixaria ele ter uma vida. E ele nesse ponto da história não queria ser mais escravo de ninguém, ele queria ter mais. Eu realmente gosto do capítulo 93, porque mostra como o personagem se desenvolveu, mas ainda continua humano. Perceba que nesse capítulo, ele está obcecado em satisfazer ele mesmo e ter muito mais do que ele tinha. Não basta viver como um cão, não basta ser um escravo da Makima, ele quer viver como um ser humano.
Ele quer ser o Chainsaw Man, mas não por motivos nobres. Ele quer várias namoradas, ele quer comer bem toda manhã, ele quer ser o Chainsaw Man para satisfazer os desejos dele. E percebam como ele fala isso de forma desesperada, quase como se fosse uma confissão, como se ele estivesse falando: eu sei que não é nobre, eu sei que isso é patético e vergonhoso, mas é o que eu quero. E aqui vai outra coisa interessante que eu percebi enquanto estava lendo. A maioria dos personagens de Shonen demonstra uma gigantesca maturidade e nobreza, mesmo que a maioria deles nem tenha atingido a fase adulta. Denji no final da obra tem 17 anos, e ele representa de forma perfeita vários adolescentes burros e imaturos. No final da sua confissão, o Denji diz: é por isso que eu quero ser o Chainsaw Man. E essa declaração final mostra todo o desenvolvimento do personagem, ao mesmo tempo que revela a sua personalidade, o seu caráter falho e imaturo. Em uma história, o protagonista vai revelar seu caráter durante os momentos mais difíceis. É nos momentos de extrema pressão que ele vai mostrar a todos quem ele é e do que ele é capaz. E durante Chainsaw Man, tivemos vários desses momentos. Os momentos onde ele protege civis, os momentos de luto após a morte do Aki e da Power, o momento onde ele recusa ficar com a Makima para ficar ao lado da Power, o momento onde ele escolhe derrotar a Makima para ser livre e ser o Chainsaw Man. Tudo isso nos diz quem ele é. Com isso falado, eu entendo que várias pessoas não gostem do Denji. É completamente compreensível e você pode escolher gostar do protagonista que você quiser. Eu gostaria de aproveitar isso que eu acabei de falar e discutir um pouco mais sobre a forma como alguns leitores falam sobre os protagonistas que eles não gostam. Esse tipo de conversa é bastante comum e eu tenho certeza que você já teve uma conversa assim ou se deparou com uma na internet. Elas geralmente vão começar e seguir da mesma forma. Alguém diz que não gosta do protagonista por um determinado motivo. Daí alguém aparece e diz que essa pessoa não gostou do protagonista porque ela não o entendeu. E depois escreve um textão explicando o porquê do protagonista ser do jeito que ele é. Pessoal, entendam uma coisa. Só porque um personagem tem um passado bem explicado e uma história bem desenvolvida, não significa que todo mundo tenha que gostar dele. Eu acabei de dizer o porquê de eu gostar do Denji, o porquê de eu achar que ele é bem desenvolvido. Inclusive eu até tenho um vídeo no canal falando apenas dele. Contudo, eu reconheço que mesmo que alguém entenda o personagem, isso não significa que a pessoa vai gostar dele. Isso porque nós temos gostos diferentes. Eu tenho certeza que existem várias pessoas por aí que entendem o Denji, o Subaru de ReZero, o Shinji de Evangelion, mas mesmo assim não gostam deles. E isso é comum. É fácil desgostar do Denji. Ele é imaturo, idiota e não consegue controlar a própria luxúria. E tem várias pessoas que têm extrema dificuldade em acompanhá-lo por 97 capítulos. Dito isso, eu vi mais comentários positivos do que negativos sobre o Denji. E apesar dele sempre ser enganado e manipulado, a personalidade dele, as ideias absurdas que ele tem e as suas falas completamente estúpidas e engraçadas salvam ele bastante. Agora que eu falei do Denji, me permitam ir para a Power e o Aki, dois personagens que tiveram desenvolvimento satisfatório durante a história e que são fundamentais para o desenvolvimento do protagonista. Esse desenvolvimento dos dois é tão bom de se falar. É incrível como a Power, que é uma grande mentirosa e narcisista que não ligava para seres humanos, passa a se importar cada vez mais com o Denji ao ponto de lutar com a Makima no final da obra para salvá-lo. A dinâmica entre os dois é super agradável de acompanhar e a Power ganhou vários fãs pelas suas atitudes desonestas, mas que são muito engraçadas, pelo seu desejo de grandeza e pela sua fofura e beleza. Porém, aquele que ganha minha atenção em questão de desenvolvimento é o Aki. Vemos como o Aki no início da história não se importava com a própria vida. Ele não pensava em nada além de matar o demônio pistola. Além disso, ele tratava a Power e o Denji como lixo. Mas com o tempo, ele não só passou a se importar com ambos, como também passou a ver a felicidade deles como o seu objetivo principal. E para falar desse desenvolvimento de ambos, Power e Aki, eu acho que vai ser ainda melhor trazer para essa conversa dois dos meus capítulos favoritos, o 71 e o 72. Eu gosto muito de ambos, em especial o 72, não só por esses capítulos mostrarem como esses três cresceram na história, mas também por eles serem bem relaxantes e bem agradáveis. E quem tem uma boa memória vai entender o porquê desses capítulos serem tão importantes para esses personagens. Vamos começar falando do capítulo 71, que tem um foco maior na Power e no Denji. Esse é um dos capítulos mais gratificantes da obra, pois você vê como a Power confia no Denji para tudo.
Por outro lado, vemos como Denji cuida dela, mesmo que ele pareça levemente incomodado com a frescura dela. A interação entre eles e os pequenos contatos, os pequenos gestos, fazem toda a diferença aqui. Ver a Power tocando o rosto do Denji enquanto eles estão deitados é uma das coisas que revela extremo afeto, mesmo que seja um contato tão simples. Fica claro pela interação dos dois que o autor vê eles como irmãos, e o próprio Denji parece ver a Power como uma irmã, pois ele não sente nenhuma excitação ao fazer coisas íntimas com ela. Isso também mostra que o personagem, apesar de não ser um cavaleiro da moral, não vê mais a Power como uma menina atraente, mas sim como sua parceira. Dito isso, eu não culpo os fãs por shipparem os dois. O próprio capítulo 71 é bem apelativo e mostra vários momentos dos dois que parecem indicar que eles deveriam ser um casal, e o fato deles não serem relacionados por sangue faz com que muitos leitores torçam ainda mais para que os dois fiquem juntos, de forma romântica. Agora, vamos para o capítulo 72. Detalhe que às vezes eu voltava para o mangá de Chainsaw Man apenas para ler esse capítulo, pois o laço estabelecido entre os três é extremamente profundo, e é muito gratificante acompanhá-los nesse ponto. Apesar dos três aparecerem constantemente nesse capítulo, o foco é no Aki. Mostra como Aki passou a ver os dois como mais do que colegas de trabalho. Eu também gostaria de aproveitar para falar que o Fujimoto sabe sim criar esses momentos slice of life. O capítulo é bem relaxante e aconchegante. Ver como Aki reage às besteiras dos dois é impagável. Ele fica irritado com eles, mas não faz esforço para afastar os dois, mesmo que ele esteja fazendo algo bem pessoal, que é visitar o túmulo de sua família. E a cena deles tacando bolas de neve no Aki, que não reage, é inestimável. A conversa que ele e o Denji têm enquanto a Power está dormindo mostra como a vida do Aki foi afetada pelos dois. Agora ele nem fica triste quando visita o túmulo da família. E o final desse capítulo, mesmo sendo cômico, ainda mostra como ele mudou, como ele confia nos dois, ao ponto de comer uma comida tosca feita por ambos, que ainda tinha algo desconhecido colocado pela Power. E apesar de não fazer parte do capítulo 72, mas sim do 74, o painel onde o Aki diz que deseja que a Power e o Denji sejam felizes é a maior demonstração de desenvolvimento que você poderia querer para esse personagem. Bom, é exatamente por tudo isso que os acontecimentos dos próximos capítulos machucam tanto. Ver o Aki sendo morto pelo Denji e a Power sendo morta pela Makima em um período de 3 capítulos é difícil de suportar. Teve muitos leitores que ficaram extremamente abatidos com a morte dos dois. E aqui eu gostaria de destacar que isso mostra como existe impacto na morte desses personagens que são tão queridos pelos fãs. Bem, mesmo falando desses três, eu ainda quero alongar um pouco mais essa parte dos personagens mais importantes e falar da Makima. A Makima é uma personagem que chamou a atenção de muitos. Desde o início da história, existia esse clima estranho ao redor dela. Toda vez que ela aparecia, toda vez que ela falava, eu suspeitava que ela sabia de coisas que iam ser importantíssimas para a história. E eu não estava errado ao suspeitar dela. Embora eu deva dizer que ela me enganou completamente em relação às suas intenções. Eu acreditava que, apesar da Makima saber de várias coisas, ela ainda seria alguém que ficaria do lado do Denji, não só como aliada, mas também de uma forma romântica. Eu ainda me lembro de como eu, após ler o capítulo 39, acreditava que a Makima seria o par romântico do Denji no final do mangá. As coisas não saíram como eu esperava, e ela acabou sendo a grande antagonista da primeira parte. Sobre isso, eu gostaria de dizer que, por mais que ela não seja uma das minhas antagonistas favoritas, eu ainda assim achei o papel dela dentro da história bem interessante se considerarmos o contexto geopolítico do mundo de Chainsaw Man, onde nações soberanas usam demônios poderosíssimos como armas bélicas, e a Makima era a arma bélica do Japão, sendo extremamente temida pelas outras nações. As motivações dela foram bem explicadas e bem convincentes, considerando que ela é o demônio do controle. Em fato, ela ser o demônio do controle foi uma das reviravoltas mais interessantes da história. Isso trouxe para o mangá um toque a mais de reflexão, já que, como vimos, os personagens na obra sabem muito bem como o controle é amado e odiado pelos seres humanos. E isso é algo que pode ser discutido exaustivamente pelas pessoas. Eu acredito que o Fujimoto aproveitou bem essa questão, mostrando o temor das outras nações em relação a Makima, já que ela tinha planos muito sérios para o futuro da humanidade. E pela forma como ela falava, e pelos métodos que ela usava, você pode deduzir que liberdade era uma coisa que não estava nos planos da Makima. Com
isso falado, o Fujimoto poderia ter explorado muito mais toda essa questão do controle. Não posso esquecer de falar de como a Makima serve como uma antagonista perfeita para o Denji na primeira parte. Em uma história, existem várias formas de criar um antagonista memorável e desafiador, e em Chainsaw Man, a Makima é uma antagonista memorável e desafiadora não pelos poderes incríveis que ela possui, mas sim pelo contexto que ela está inserida. Denji é um moleque que viveu a vida toda sendo manipulado e controlado, vivendo e sendo tratado como um cão. Porém, o protagonista não pode ficar parado, sem nenhum desenvolvimento. Ele precisa evoluir e superar as suas dificuldades, para que ele se torne interessante, complexo e mostre o seu caráter para os leitores. É aqui que a Makima entra. Ela representa o obstáculo final que o Denji deve enfrentar. Ela é basicamente a dona do Denji. Denji sabe que não poderia ter a vida que ele queria se ele continuasse vivendo como o cão da Makima. Então ele decide ser humano, atacando e matando a sua dona autoritária. Essa foi uma das funções mais importantes da Makima na primeira parte. Ser o obstáculo que fica entre o protagonista e o seu desenvolvimento. Ela não é apenas uma vilã superpoderosa que quer lutar com o protagonista sem qualquer motivo. E o Denji não pode evitá-la, pois ela vai persegui-lo para conseguir o que ela quer. Makima é algo essencial para o protagonista e para a história, e sem ela, o mangá seria finalizado de forma insatisfatória. Agora que eu falei da Makima, vamos falar rapidamente da arte de Chainsaw Man, que pode ser fantástica e de vez em quando confusa. Porém, antes de continuarmos falando sobre isso, me permitam dizer que eu não sou um desenhista profissional. Como eu não tenho contato direto com o mundo dos artistas profissionais, me faltam palavras adequadas para poder comunicar para vocês aquilo que eu penso e sinto sobre a arte de Chainsaw Man, mas eu vou fazer o meu melhor para poder transmitir para vocês a minha opinião sobre esse ponto. Bom, eu gostaria de começar falando de como a arte pode confundir os leitores em certos momentos. Eu não acho que ela seja completamente caótica e incompreensível, mas sim que ela tem momentos onde fica difícil acompanhar certas sequências de eventos. Eu percebi que eu não fui o único com esse problema. Outros leitores se manifestaram sobre isso e deram suas próprias opiniões sobre o assunto. Às vezes, a passagem de um painel para o outro torna difícil compreender que a ação foi tomada por um ou mais personagens. Isso não significa que em certos momentos eu não aproveitei a arte. Na maior parte do tempo, eu tive uma ótima experiência com o estilo do Fujimoto. Aquilo que ele faz ao colocar vários painéis pequenos em sequência, geralmente com foco no rosto dos personagens enquanto eles conversam ou pensam, é algo que eu gosto bastante. O Fujimoto também gosta de ser criativo com as margens da página, trocando o clássico espaço branco entre os painéis por elementos relacionados com o que está sendo mostrado na página. Não só isso, como o Fujimoto tem um talento gigantesco para desenhar situações absurdas e surreais. Quem não se lembra dos capítulos 63 e 64, onde todos os personagens encontram o demônio escuridão no inferno? Quase tudo sobre esses capítulos parece ter saído de um pesadelo. O apelo visual existe pelo fato de estarmos olhando para imagens que, mesmo entre obras de fantasia, se destacam pela sua estranheza e bizarrice. Não é à toa que muitos leitores comparam a arte do Fujimoto com o surrealismo. Muitos leitores se perguntam se a animação vai conseguir trazer à tona a mesma emoção que o mangá conseguiu. Isso foi uma discussão que durou por muito tempo no fandom. No passado, várias pessoas deram suas opiniões sobre que estúdio deveria ficar responsável pela animação, sobre qual animador teria mais experiência com esse tipo de estética. De qualquer forma, eu acredito que a arte do Fujimoto é demais. A estrutura de página usada por ele, na maior parte do tempo, permite a história fluir sem problemas, e eu não acredito que existam muitos por aí que consigam desenhar cenas tão surreais como vimos ao longo do mangá. Contudo, ainda existem algumas considerações que podemos fazer sobre a dificuldade dos leitores em absorver informação. Pessoal, desde que eu comecei a ler Chainsaw Man, eu percebi que muitas pessoas mesmo têm dificuldades em compreender algumas coisas na história. E essa dificuldade aumenta por volta do capítulo 83. E eu sinceramente não sei dizer o porquê disso acontecer. Não sei se realmente existe algo sobre a estrutura das páginas do Fujimoto que atrapalha a compreensão, ou se a forma como Fujimoto conta a história deixa as coisas mais confusas do que deveriam. Chainsaw Man não é um mangá com informações obscuras. Grande parte das dúvidas dos leitores são respondidas no próprio mangá, com letras legíveis. Houve momentos onde eu vi leitores perguntarem sobre coisas que haviam sido respondidas de forma clara no capítulo anterior.
eu gostaria de aproveitar e dar um exemplo para vocês entenderem. No capítulo 84, existe a primeira explicação sobre o poder que o Chainsaw Man tem de apagar os nomes dos demônios da existência. A explicação está toda nesse capítulo, porém muitas pessoas saem desse capítulo pensando que o Chainsaw Man apaga apenas as memórias sobre esses demônios, como se não houvesse vários painéis onde a Makima está dizendo que os conceitos são apagados da existência, do passado e das memórias das pessoas. Isso é algo que ficou na minha cabeça por muito tempo. Por que isso acontece? Porque o fandom de Chainsaw Man fica perdido em certas coisas. Quando eu li Chainsaw Man pela primeira vez, eu também fiquei com várias dúvidas, como a Power foi revivida pelo Pochita, como o Denji derrotou a Makima, e por aí vai. E tudo isso foi respondido no mangá. Bom, eu ainda não sei dizer o porquê disso acontecer. Será que é porque a gente lê rápido demais, deixando passar informações? Pode ser isso, mas eu nunca vi isso acontecer de forma tão recorrente como no fandom de Chainsaw Man. Compartilhem suas opiniões sobre isso, se quiserem. Continuando, eu gostaria de falar rapidamente da tradução brasileira e da comédia em Chainsaw Man, porque algumas pessoas já perguntaram o que eu achava dessa tradução, e que oportunidade melhor do que essa para falar sobre isso. Primeiramente, a comédia em Chainsaw Man é suja e meio dark. Temos vômito na boca das pessoas, meninas dançando para agradar um monstro motosserra, o carro da Kobeni atropelando pessoas e mais. A tradução, em vários momentos, combinou com esse universo mórbido, e ninguém pode negar que ela ajudou a popularizar ainda mais esse mangá, graças à frase "o futuro é pica". Muitas pessoas do fandom espalharam essa frase pela comunidade dos mangás, o que fazia os curiosos se perguntarem de onde a frase vinha. Com isso dito, ainda preciso dizer que mesmo a comédia tem o seu tempo, todos já devem ter visto um filme, uma série, um anime ou um mangá com piadas fora de tempo, piadas que não deveriam acontecer em certos momentos da história. Não se enganem, o Fujimoto acerta o timing das piadas, porém a tradução brasileira várias vezes adiciona coisas que não deveriam estar lá, e muitas vezes nem combina com o que está sendo dito no original. Vou dar um exemplo. No capítulo 69, Papai Noel é levada para a Biblioteca Cosmos, onde ela recebe o entendimento de tudo no universo. Porém, antes dela receber esse entendimento, ela diz que isso seria inútil como tentar tingir o oceano de vermelho com uma única gota de sangue. Na versão brasileira, essa frase foi alterada para uma piada que não combina com o momento ou com a personagem, e muitas pessoas odiaram essa mudança. Então, eu entendo que o tom da obra, em certos momentos, dá espaço para certas piadas, mas é preferível que elas combinem perfeitamente com os personagens, e não sejam usadas na hora errada. E agora vamos sair da comédia e entrar na mitologia desse universo, que rende horas e horas de discussão. O mundo que foi construído na primeira parte de Chainsaw Man é extremamente atrativo e não falha em chamar a atenção de vários fãs de fantasia pela comunidade. Nesses 97 capítulos, o Fujimoto nos mostrou o bastante para entendermos como as coisas funcionam nessa realidade e como elas podem funcionar na próxima parte. Não se trata apenas de existir demônios, mas sim como tudo isso afeta a vida dos personagens. Em Chainsaw Man fica muito claro que viver nesse mundo é bem mais complicado devido à existência dessas criaturas. Pelo mangá vimos do que elas são capazes e de como os caçadores mal conseguem passar de um ano na segurança pública sem morrer, devido à dificuldade envolvida na luta contra os demônios. Existem 3 demônios que se destacam na hora de comunicar ao leitor do horror que é viver nessa realidade. O primeiro é o demônio pistola. Ele traz para o mangá a sensação de tragédia, que é muito comum quando vemos desastres naturais. O capítulo 13 faz um ótimo trabalho em mostrar como um demônio de alto nível é basicamente uma força da natureza. Nesse universo, um desastre em grande escala pode ser causado em apenas 12 segundos. O segundo demônio é o escuridão, trazendo para a história a noção que existem horrores nesse universo que ninguém deveria ver. Ele faz os leitores entenderem que ainda existe muito nesse universo que pode ser explorado. E por último temos a Makima, que mostra para os leitores como um demônio, por mais perigoso que seja, pode se encaixar na sociedade. Seja por motivos pessoais ou políticos, demônios podem interagir com os seres humanos. Esses 3 estabeleceram pilares importantes para o mundo de Chainsaw Man, e cada um foi interessante do seu próprio jeito. Não só isso, como eles abriram muito espaço para o Fujimoto fazer várias coisas e trazer novos conceitos para a história. E, por falar em história, o que eu posso dizer? Chainsaw Man flui bem do início até o final. Existem poucos erros e muitos acertos por parte do Fujimoto. Só vai ficando melhor com o tempo e depois do autor estabelecer atmosfera, personagens, segredos, pontos principais da história.
Os arcos finais abraçam tudo isso da melhor forma possível e entregam a melhor experiência possível. Os arcos finais carregam a completa essência de Chainsaw Man, e você vai sentir várias emoções quando chegar na reta final, sendo um dos melhores mangás para quem quer um shonen diferente do comum. Com isso dito, eu mal posso esperar para o lançamento do anime, e estou ainda mais ansioso para a segunda parte do mangá. Pessoal, esse universo realmente me capturou. Eu quero muito saber o que vai aparecer nas próximas partes da história. É como eu falei anteriormente sobre a construção de mundo. Só de pensar que existem demônios tão aterrorizantes e bizarramente fascinantes como o Demônio Escuridão já é o bastante para me deixar animado para ler as próximas partes. Tem tanto para se gostar: atmosfera, personagens, mundo, comédia, lutas e etc. Gravem minhas palavras. Esse vai ser um mangá extremamente popular no futuro. Muito mais popular do que ele já é. Sei que ele já bateu recordes, mesmo não tendo um anime, mas ele ainda pode crescer mais. Seja como for, eu tinha dado um 9,5 para Chainsaw Man no passado. Eu estava pensando em diminuir para 9, mas eu vou deixar em 9,5. Não acho que ele seja perfeito, porém, eu acredito que ele possa merecer um 10 no futuro. E isso é tudo por hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham uma ótima experiência com Chainsaw Man, ok?